Você não sabe a força que você tem. Você às vezes se acovarda por falta de experiência ou falta de fé, mas você é forte. Você é semelhante ao profeta Jeremias, quando Deus disse para ele: tu és minha espada de guerra, meu martelo que esmiuça a penha, contigo despedaçarei nações, contigo despedaçarei reis. Aleluia, aleluia, aleluia. Vocês não sabem a força que nós temos. Você já pensou que um assaltante com um revólver 38 na frente do teu peito e apertar o gatilho 3, 4 vezes e não sair projétil? Você não sabe a força que você tem. Primeira vez que passei por esta experiência, morava ainda em Minas Gerais, vim no Rio de Janeiro, saímos de uma concentração na Praça 15 e depois pegamos o ônibus, fomos para Cari, chegando na rua da igreja, ainda na rua Pantoja, eu e meu sogro, irmão Josias. Vocês conhecem o irmão Josias, né? Regente, maestro que era maestro de Acari, viu? Agora ele é baiano, está comigo lá. E de repente, estava com um gravador na mão, a Bíblia na outra mão, o camarada pulou na nossa frente com um revólver, segurou na minha mão, querendo pegar o gravador, e nós clamamos o sangue do Senhor Jesus, e ele atirou várias vezes no meu peito, e não saiu nada. Aleluias. Ele nos deixou e foi para trás do poste, ficou falando algumas coisas sozinho lá, e eu disse: experimenta no ouvido. Você não sabe a força que você tem. Certa vez a minha irmã Eunice, que é vaso de Deus, estava na sua casa lavando roupa, tranquila no tanque, esfregando a sua roupa. De repente ela ouviu uma voz: vá na casa da Kátia. Ela levou aquele choque, olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém. Ela estava sozinha em casa com a criança, o marido trabalhando. Ué, acho que eu estou ficando doida. Aí continuou esfregando a roupa, mais poucos segundos ou poucos minutos, outra vez: vá na casa da Kátia. Essa Kátia é minha sobrinha, é filha dela. E ela trabalhava perto de Angra dos Reis, numa mansão. Ela era caseira com o marido dela, daquela mansão. Pessoal muito milionário, muito rico. E a minha irmã então deu ouvido à voz do Senhor, entendeu que era Deus que estava falando para ela. O que está vendo? Será que está vendo algum problema com a Kátia? Ela se arrumou imediatamente, não hesitou, pegou o ônibus e foi, saltou naquele lugar, chegou lá naquele muro mais alto que essa parede, ou dessa altura, foi no interfone e apertou o interfone. Uma voz feminina atendeu: quem é? E ela disse: é a mãe da Kátia. Aí imediatamente apertaram o controle, o portão abriu, ela entrou. Aí essa senhora, uma madame muito rica, veio atendê-la, levou para dentro de casa. Ela viu a filha dela, saudou. Até então ela não estava entendendo nada. Aí aquela senhora disse assim: dona Eunice, vem cá. Aí levou para aquela mansão adentro, até chegar dentro de um quarto muito rico. Em cima da mesa ou do armário, não sei, mesa não, dentro do quarto não tem mesa, dentro de um armário, alguma coisa semelhante, tinha um revólver desse tamanho. Quando a irmã Eunice viu aquele revólver, ela tremeu, né? Meu Deus, essa mulher vai fazer. Ela disse assim: dona Eunice, a senhora está vendo esse revólver? Sim, senhora, estou vendo. Ele estava no meu ouvido e o meu dedo estava no gatilho na hora que o interfone tocou. Eu ia me matar, dona Eunice. Eu não aguento mais a solidão, eu não aguento mais essa vida. Dinheiro não traz felicidade. Tem
mais onde pôr dinheiro, mas não tem o que nós temos, não tem o que você tem. O que adianta ter dinheiro, ter riqueza e não ter Deus na vida? Um homem sem Deus é um réu, condenado à morte, condenado ao inferno. Você não sabe a força que você tem. Pense nisso. E aquela senhora aceitou Jesus naquela tarde. Não sei se foi pela manhã, se foi à tarde, não sei, né? Ela aceitou o Senhor Jesus. Não foi para o inferno, nem sei se ainda vive ainda, porque Deus encontrou um vaso preparado para falar para ela: vá na casa da Cátia. Que você esteja preparado para quando você andar na rua, o Espírito Santo falar no teu coração, como falou no coração de Filipe: se aproxima deste carro, se aproxima daquela mulher, se aproxima daquele homem, fala alguma coisa para ele. E quem tem que falar somos nós, porque se um anjo de Deus falar, ele cai morto. Então temos que ser nós que temos que falar. Nós não sabemos a força que nós temos. Esta igreja, como já foi dito, uma igreja que louva a Deus. Estou vendo aí muito instrumentista, muitos valores. E é o único ministério que não terá fim. Ministério pastoral terá fim, porque não vai precisar mais de pastor, porque o sumo pastor estará lá nos apacentando. Não vai precisar mais de pastor Joésia, pastor Sebastião, pastor Heron, não vai precisar mais. Nosso ministério é só aqui. Então esse ministério vai acabar, o ministério pastoral vai acabar. Ministério diaconal, esse trabalho tão importante na casa de Deus, dos homens de Deus, dos diáconos que trabalham pela boa ordem do culto, vai acabar também. Ministério evangelístico também vai acabar. Vai evangelizar os anjos? Evangelizar quem? Vai acabar. Ministério de profetizar também vai acabar. Profetizar para quê? Precisa mais não. Precisa mais não. Mas o ministério do louvor continuará. Eu gosto muito daquele hino do... esqueci o nome dele agora. Matos Nascimento. Aquele grande coral. Não sei como é que canta esse hino, não sei cantar ele. Tem alguém que sabe cantar esse hino aí? Tem não? Naquele grande coral, todos vestidos de branco. Vai ser o visual mais lindo da história. Quando você estará lá tocando. Qual instrumento que a irmã estará tocando lá? Não sei. Vocês tocando instrumentos. Eu não sei se lá tem gaita também. Eu não sei qual instrumento que tem lá, não importa, né? Você que canta louvores a Deus, esse ministério não terá fim, será um ministério permanente. O ministério do louvor. Eu às vezes vejo o crente na igreja, que a igreja toda está cantando, ele está assim, ó. Não sei como é que pode, não sei como é que consegue ficar com a boca fechada quando toda a congregação está cantando, louvando a Deus. Isso é pecado, viu? A Bíblia fala para nós que aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Você sabe cantar e não canta. Você tem voz, você não é irmão da girafa, não. Você tem voz da tua garganta. Girafa é que não tem voz. É o único animal que não tem voz, é a girafa. Todos os demais animais louvam a Deus, um berrando, outro, sei lá, cada um louva a Deus de uma maneira. Mas você não é parente da girafa, como é que você não canta? Você não é mudo? Olha, você que não louva a Deus na igreja,
que a congregação toda cantando, alguém na frente regendo, e você de boca fechada, ó, toma jeito, hein? Se conserta. É verdade o que eu estou falando. Se conserta com Deus. Porque este ministério é maravilhoso. Ministério do louvor. E a Bíblia nos ensina que Deus habita entre os louvores. Viu? Uma cidade para cá do Jordão, depois que o povo de Deus atravessou o deserto, atravessaram o Jordão a pé enxuto, depararam com uma cidade muito grande, cidade de Jericó. Esta cidade era quadrada, tinha 8 quilômetros, mais 8, mais 8, mais 8. 4 vezes 8 dá quanto? Obrigado, 32 quilômetros quadrados. A cidade tinha 32 quilômetros quadrados. Ela tinha os muros que eram bem mais altos que essas paredes, eram 9 metros de altura. Os muros da cidade, uma altura muito grande, eram feitos de pedras, né? 9 metros de altura, com 6 metros de espessura. Em cima deste muro tinha casas. Entre as casas que tinham no muro estava a casa de Raabe, aquela mulher bem-aventurada que, apesar de ter uma vida torta, ela fez uma boa ação. Ela acolheu os espias e por isso ela foi salva, ela e toda a sua família. E esta mulher, apesar de ser uma prostituta profissional, ela entrou para a genealogia de Jesus. Raabe. Ela louvou a Deus com a sua ação, com a sua atitude. E Deus ordenou que o povo, que os soldados armados rodeassem a cidade durante 6 dias, uma vez por dia. Então no primeiro dia eles andaram 32 quilômetros. Atrás dos soldados armados estavam os sacerdotes, com as buzinas e com a arca do concerto de Deus. Rodearam o primeiro dia, aquela multidão dentro daquela cidade, os soldados em cima dos muros, olhando, sem entender nada. O que esse povo está fazendo? Todos em silêncio, ninguém podia falar nada, totalmente silêncio. Segundo dia, a mesma coisa, mais 32 quilômetros. No 7º dia, eles rodearam a cidade quantas vezes? 7 vezes. 7 vezes 32 dá quanto, hein? Eles andaram muito, hein? De madrugada até a tarde. Mas valeu a pena. Quando deram a última volta, os sacerdotes trocaram as buzinas e o povo gritou. E os muros caíram. Muros com 9 metros de altura, com 6 metros de espessura. Não aguentou o louvor do povo de Deus. Deus habita entre os louvores, irmãos. Um culto sem louvor não é culto. Você não tem nada para fazer, você sabe louvar a Deus. Você não é um cantor profissional, mas você sabe louvar a Deus. Então louve ao Senhor. Paulo e Silas na prisão, com as costas banhadas de sangue. Você já passou por isso? As costas banhadas de sangue, irmãos. Eles louvavam a Deus dentro da prisão. Deus habita entre os louvores. E nos diz a palavra que à meia-noite veio um terremoto e abalou os alicerces daquela prisão. E os caras se abriram, sem mão nenhuma botar a mão. Tudo se abriu. É o poder do louvor. É o poder do louvor. Aos instrumentistas, o Senhor diz: tocai bem e com júbilo. Não é tocar por obrigação, tocar com cara feia, não. Tocar com alegria. Júbilo quer dizer alegria. Tocar com alegria, com prazer, com dedicação. Você sabe, procura saber mais, que ninguém sabe tudo. Não é verdade?
Você pode ser um bom tecladista, mas sempre tem alguma coisa para aprender. É verdade. Você pode ser um bom guitarrista, mas tem sempre alguma coisa para você aprender. Procure dedicar o louvor, porque você está louvando o Deus dos céus. Você está louvando o Senhor dos senhores, que habita entre os louvores. Os serafins, querubins, arcanjos e anjos o louvam dia e noite e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Esse Deus que nós estamos louvando. Se começar um culto aqui só cantando, passar 2 horas aqui cantando, pode ir embora, que você já dedicou o teu culto a Deus. Você já tributou a Deus o seu louvor. É claro, como já dissemos, o culto é intercalado de muitas coisas: testemunho, mensagem, louvor, tudo bem. Mas se for só louvor, já é o culto. Entenderam? Eu me lembro de uma experiência do pastor Jair Rosa da Conceição. No início do seu ministério, numa igrejinha muito pequenininha lá em Turiaçu, antes dele ir para Cari, ele era motorista de ônibus, motorista de caminhão de gás, era um profissional do volante, estava desempregado. Igreja pequenininha, não tinha como sustentar a família do pastor, e ele vivia procurando trabalho e as portas se fecharam para ele. E a irmã Domingas no hospital de maluco. A irmã Domingas doida, estava doida mesmo. O pastor Jair chegava lá, para chegar perto dela era difícil. A enfermeira ia levando ela: sai para lá, sai para lá. Aí ele insistindo, ia andando, insistindo, até que ela: peraí, vou te cheirar, vou ver se você é o Jair mesmo. Maluca, aí cheirava ele: você é o Jair mesmo. Perdeu a mente. Aconteceu com a irmã Domingas, né, irmã Tereza? Perdeu a mente. Aí o pastor Jair amanheceu um dia em jejum, foi procurar trabalho em jejum, não achou, chegou em casa já anoitecendo. Chegou em casa, a filha dele, Nilzete, que tinha 15 anos, estava queimando em febre na cama. Queimando em febre. As panelas tudo vazias, ele em jejum o dia inteiro, não tinha um café, não tinha uma comida pronta, não tinha nada. A mulher dele no hospital. Djalma era um moleque, vivia lá na rua brincando, lá no quintal. Nilzete, que já era uma moça. Aquilo entristeceu o pastor Jair. Ficou muito triste, abalado, a situação. Aí ele sentou numa cadeira, perdeu a força para orar, perdeu a graça, porque o crente sem graça, ele não consegue orar não. Crente para orar tem que ter a graça de Deus. E ele perdeu tudo. Mas assim, ao seu lado tinha um armário, tinha um cantor. Ele pegou aquele cantor, abriu, aonde abriu ele cantou um hino, sozinho ali. Aí ele se sentiu bem, sentiu assim bem. Aí fechou o cantor, abriu outra vez, que ele conhecia tudo quanto era hino, cantou outro, se sentiu melhor. Diz ele que cantou vários hinos, e cada hino que ele cantava, ele se sentia melhor. Aí continuou cantando. Quando ele levanta os olhos, isso aí chorando também, quando ele levanta os olhos, escutou algum movimento na cozinha, que ele levantou os olhos, foi ver a Nilzete estava lá no fogão fazendo comida para ele. A febre foi embora. E ela ficou curada através do louvor. E no outro dia, a irmã Domingas teve alta. É o poder do louvor. Você não tem nada que fazer, você não tentar sem graça para orar. Que para orar é difícil. Vocês já notaram que orar é difícil? Não, Pedro Balbo, você que é um homem de oração, orar é fácil? Não é. Orar não é fácil, é difícil. Você sabe cantar, abre um cantor, abre um inário, abre uma harpa, seja lá o que for, canta o hino para Deus. Canta o hino para Deus. Eu me lembro, irmãos, que a última passeata que teve em Mantena, Minas Gerais, o Senhor levou uma caravana do Rio, pastor Jair, irmão Ananias, o Vaz Ananias também estava lá. E
Naquele dia, eu perdi um filho meu, nasceu morto. Eu sofri muito, passei uma angústia. Meu terceiro filho nasceu morto, uma criança com mais de 4 quilos, nasceu morto. 2 horas antes de nascer, estava pulando no ventre da mãe, e depois morreu de repente. Não sei o que aconteceu, o médico não teve explicação, certo que eu perdi. E eu passei uma noite de angústia. No outro dia, o Senhor usou a irmã Euseni 2 vezes nesta madrugada para falar para mim, para me confortar. Não me confortou, me falando palavras afáveis, palavras assim, me animando, me confortando, mas não confortou. No outro dia à tarde, lá no meio da lavoura, lá na minha casa, o Senhor tomou o irmão Ananias e disse assim: cala a tua boca, porque eu sei o que faço. Aí me confortou. Uma palavra de carinho não te conforta, talvez uma cajadada meia dada é capaz de te confortar, né? Coração duro, senhor. Puxa vida. Só usou a irmã Zeni 2 vezes pela madrugada. Eu me lembro que eu saí do hospital, era meia-noite, a cidade de Mantena, meia-noite apagava as luzes. Quando eu saí, que eu peguei a bicicleta para São Cristóvão, na cidade, porque eu morava na roça, mas eu estava na cidade, a luz apagou, aí que veio mais tristeza. A treva traz tristeza, não traz? A escuridão traz tristeza, né? Que eu entrei na casa do pastor Cristóvão, quietinho, sem falar nada, o pastor já ia lá dentro do quarto com a irmã Domingo e falou assim: pastor Sebastião? Eu não respondia, não tinha voz, um nó na garganta. Aí, pastor Sebastião? E eu não respondi, ele levantou: o que houve? E Elizabeth está bem? Ele pensou que a minha esposa tinha morrido. Aí que eu falei: meu filho morreu. Aí a irmã Dominga lá dentro do quarto disse assim: graças a Deus. Olha, eu não bati na irmã Dominga aquele dia, não sei porquê, viu? Deu vontade de dar uns cascudos nela. Você já pensou? Eu perder o meu filho e ela dá graças a Deus? Ela queria dizer com isso que aquela criança não ia sofrer nunca mais, e que eu cumpri minha missão de pai, a minha mulher cumpriu a sua missão de mãe, e o nosso galardão está garantido diante de Deus, e essa criança não veria esse mundo que nós vivemos. Mas pai e a mãe podem ouvir isso? Não está com condição de ouvir uma palavra dessa. Aí o pastor Jair falou assim: cala a boca, Dominga. Aí ela calou. No outro dia o seu irmão Nani falou para mim assim: cala a tua boca, porque eu sei o que faço. Aí eu calei mesmo. Até hoje eu agradeço a Deus. Muito obrigado, Senhor, tu levaste o meu filho para ti. Muito obrigado. Até hoje eu agradeço a Deus. No outro dia foi a passeata. Um domingo, passeata, um acordeon, irmão Sebastião Galvão, que já está capenguinha, um acordeon, não sei mais quem com violão. Eu acho que foi Lemuel, não tenho muita certeza. Aí fomos pela rua fora, andamos uns 2 quilômetros, pouco andando no sol quente e cantando. Passamos, para chegar na praça, nós passamos em frente ao hospital, onde a minha esposa ainda estava internada. E mais para frente, na mesma rua, a porta do cemitério, onde havia sepultado meu filho. E nós passamos ali justamente cantando o hino 212 da harpa. Os guerreiros se preparam. Irmão, deu um nó na garganta, olhando para a porta do cemitério, ter sepultado um filho um dia antes, e passar na rua agora cantando. Mas Deus habita entre os louvores. Você não tem jeito de orar, está sem condição de orar, canta um hino de louvor a Deus, que os demônios vão embora. Demônio não aguenta louvor não, porque Deus habita no meio dos louvores, e aonde Deus está, o diabo não chega. Essas coisas que existem por aí, que tem nome de igreja, que para mim não é igreja, cheia de demônios, eu não sei se é igreja não. Igreja é lugar de demônio? É lugar do diabo aqui dentro? Aqui é lugar dos anjos do Senhor. As varoas estão com véu na cabeça, por quê? Por causa dos anjos que estão aqui, como sinal de poderio. Por que isso? Vai ficar essa corja expulsando demônio. Uma vez uma senhora
ficou com raiva de mim, porque ela era expulsadora de demônios e ela queria ir para a obra. Aí tive que falar algumas coisas para ela, ficou com raiva, fui visitar ela. Aí chegou lá, veio falando, porque eu tenho dom de expulsar demônio, papapá, eu falei, olha, a senhora não pode ir para a minha igreja, porque a senhora recebeu o dom de expulsar demônios, e na minha igreja não tem demônio para a senhora expulsar. Então a senhora não pode ir para lá. A senhora tem que ficar onde a senhora estava mesmo, que lá os demônios vão entrando pela porta da frente, a senhora vai expulsando, eles vão saindo pela janela, pela porta dos fundos, não sei aonde, dá a volta, entra outra vez, a senhora vai expulsando. A mulher quase me bateu. A mulher ficou com raiva de mim mesmo, rapaz. Lugar da senhora é lá. Aqui não tem lugar para demônio, não. Aqui tem lugar para o Espírito Santo. Aqui tem lugar para os anjos de Deus. Por isso que nós louvamos a Deus. Aleluia. O diabo gosta de louvor. Se Deus habita entre os louvores, ele gosta que você use a tua boca para falar besteira. Mas para louvar a Deus, ele não gosta, não. Mas Deus habita entre os louvores. Por isso nós continuaremos a louvar a Deus. Amém?